Como é possível que um jovem de apenas 20 anos tenha tido tantos processos criminais sobre agressão, ameaças, abuso e ainda assim tenha conseguido cativar muitas pessoas com as suas músicas, com suas mensagens positivas e após a sua morte tenha dividido tantas opiniões? Fica aqui comigo que hoje eu vou te mostrar até o final do vídeo como foi a vida do XXXTentacion. You ever seen a nigga hung with a gold chain? I'd rather sing about the same things that we claim. Such as bashful, but niggas like a task force. Mobbing on the streets and robbing stores and scheme ass, bruh. Niggas ask for peace in the riot to bring violence. Cause it's a game of cat and mouse and you gon' bleed silent. Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desculpa ter ficado aí praticamente esse um mês longe do canal, sem fazer vídeo, sem produzir nada. Mas sabe como é que é? Final de semestre de faculdade é um inferno, é muito trabalho, é muita prova. E eu tive que parar um pouco aqui o que eu faço no YouTube pra poder me dedicar aí aos meus estudos. Mas eu tô planejando fazer bastante coisa legal, principalmente agora nas férias. Tô tentando até fazer 2 vídeos por semana. Vou ver se eu consigo criar esse novo formato aí pro canal. Mas enfim, me deixem aqui embaixo sugestões do que vocês querem ver nas férias, do que vocês querem ver para novos vídeos. Já não me deixa de seguir nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição: Twitter, Facebook e Instagram, que é por lá onde eu vou avisar onde está rolando tudo no canal, onde vão sair os novos vídeos, quando vão sair, do que vão ser. E foi por lá também que eu avisei o motivo de eu ter ficado todo esse tempo parado aí, justamente por causa da faculdade. Mas vamos direto pro vídeo, que é o que vocês querem saber. Bom, como eu já disse no começo, hoje eu vou falar do XXTentacion, sim, se pronuncia Tentacion, e a origem desse nome. Bom, basicamente Tentacion é tentação em espanhol, e esse X, né, esses X que ele colocou no nome, é basicamente algo desconhecido, algo misterioso, e a gente pode fazer uma ligação aí de uma procura por algo misterioso, por conhecimento, uma tentação aí por tudo que é obscuro, tudo que é estranho, enfim, é basicamente isso que significa o nome do artista. Ele nasceu dia 23 de janeiro de 1998, basicamente o mesmo mês, o mesmo ano que eu, e ele nasceu em Plantation, na Flórida. Bom, obviamente ele não teve uma infância normal para ter crescido e virado uma pessoa tão problemática assim. Durante sua infância ele passou muito tempo na casa da avó, na casa da tia, porque a sua mãe às vezes não tinha condições de bancar, assim, aquela triste história da grana do final do mês não vai dar. Então, quando a grana não dava, a mãe dele mandava ele para casa dos parentes, e ele passou grande parte da vida assim, indo na casa dos outros e tal. Isso gerou dentro dele uma grande carência de mãe, né? Uma grande carência da atenção da mãe. Isso foi, obviamente, um dos pilares para a personalidade agressiva do X. Então, já na escola, com poucos anos de vida, ele já causava vários problemas, já chegou a ser expulso da escola por bater nas pessoas. Essa agressividade dele foi gerada pela falta de atenção da mãe. E tem um fato muito curioso sobre isso, que aos 6 anos de idade, com apenas 6 anos de idade, ele já esfaqueou uma pessoa, um cara, que eu não sei se ele tava dando em cima da mãe dele ou não entendi direito. Seu interesse por música veio justamente por conta da sua tia, que começou a incentivar ele a participar desses corais de escola, que lá nos Estados Unidos tem bastante isso, essas bandas da escola. Primeiro ele começou na escola, depois ele foi pro coral da igreja, e em 2014 ele lançou a sua primeira música oficial, né, o seu primeiro rap de fato, que é o que ele gostava, que se chamava Vice City, que faz uma óbvia referência ao GTA Vice City. Nessa música a gente já consegue encontrar algumas características que vão perdurar aí por toda a carreira musical do X, que é basicamente um rap depressivo, uma mensagem meio triste e tal, obviamente um pouco de rap, umas batidas de trap, e também a mistura de gêneros, que isso é muito legal, vou falar um pouco mais pra frente nos 2 álbuns que ele lançou. Mas ali no começo ele já misturava uma parte meio cantada, um negócio meio R&B, meio rock. Bom, já deu pra ver aí na primeira música do cara já tinha esses traços. Death is what it seems. Why is it so vividly portrayed within my dreams? Fear of understanding the devil's running its course. Hatred's not received, it's coming straight from the source. Remorse, as this time becomes a factor. Minds full of greed, disposing of benefactors. Backwards, pace backwards, effort is superficial. Only reaching the surface upon the earth. Nessa época também ele conheceu um dos melhores amigos dele, que é o Sky Mask, e junto com esse Sky Mask eles entraram para um grupo chamado Members Only. Dentro desse coletivo eles lançaram 2 álbuns chamados Members Only Volume 1 e Members Only Volume 2. O Volume 3 saiu mais pra frente, mas disso eu comento mais pro final do vídeo. Nesse tempo o X ele se viu que ele queria fazer música, que tudo que ele queria fazer da vida dele era música, então ele largou a escola e o trabalho para focar 100% em produzir música, e nesse
nesse tempo aí, ele soltou muita música no SoundCloud. Se você quiser saber, tipo, se quiser ouvir todas as músicas do XXXTentacion, você entra lá no SoundCloud, joga aí o nome dele, você vai encontrar várias, porque nessa época, ali entre 2014 e até 2017, que eu acho que foi quando ele lançou o disco novo, o disco dele, ele produziu muita música pra lá, tipo, música aleatória, tem música pra rodo. Se você quiser ouvir sobre as músicas dele, entra lá que você vai curtir, tenho certeza disso. E aí, em 2016, ele soltou o que foi o maior sucesso do XXXTentacion durante muito tempo, que foi a música chamada Look at Me. A música em si, ela não tem nada de especial, é basicamente o cara falando que ele é fodão, mas aconteceram duas coisas que foram fundamentais aí pra explosão dessa música, pra essa música ficar mais conhecida. A primeira delas foi que assim que ele soltou Look at Me, ele foi preso por posse de arma e assalto à mão armada, obviamente. Então ele ficou aí na cadeia e perdeu um pouco da noção do que estava acontecendo no mundo lá fora, e justamente com a música dele que começou a ganhar uma certa notoriedade, começou a ficar um pouco mais famosa. Nesse meio tempo aconteceu justamente o fato derradeiro pro estouro dessa música. O rapper Drake, o canadense lá, o rei dos hits, ele entrou em contato com o XXXTentacion, com as pessoas que conheciam o X, porque ele gostou da música, né, do Look at Me, e ele queria fazer uma parceria e tal, e o X sempre foi muito fã do Drake. Só que o que aconteceu? O X, quando foi preso, meio que manchou o nome dele, então o Drake não queria ali fechar com um cara que tava preso, e basicamente o que aconteceu? Ele plagiou a música do X no álbum dele More Life. Tem uma música que chama KMT, e se você pegar, eu sou muito fã do Drake, mas não tem como negar, você pega a Look at Me e a KMT, é basicamente a mesma coisa, tipo, a mesma batida, o mesmo flow. Infelizmente o cara plagiou, o que deixou o X muito bravo quando ele saiu da cadeia, gerou até uma certa briga, mas serviu pelo menos pra bombar a música do cara. Bitch, you was your mess, ayy. Can't keep my dick in my pants, ayy. My bitch don't love me no more, ayy. She kick me out on live road, ayy. That bitch don't wanna be friends, ayy. I give her this, she a man, ayy. She put her 10 on my dick, ayy. E aí ele não parou de se meter em polêmicas, continuou agredindo pessoas, tanto que teve caso aí dele agredir fã em show, agredir pessoas na rua. Você vai achar diversos vídeos do XXXTentacion brigando com pessoas na rua. Só que veio o principal caso, a coisa mais bizarra que ele fez, que foi o que me assustou muito quando eu li, que foi o caso dele com a ex-namorada dele. Esse caso provavelmente muitos de vocês viram, que a namorada dele fez uma denúncia de 50 páginas, algo em torno disso, sobre os pesadelos que ela viveu com a XXXTentacion, que foi realmente bizarro. Se ali pelo menos 60% do que aconteceu for verdade, já é bizarro. E o que aconteceu? Bom, basicamente vou fazer um resumão aqui, se você quiser, procura direito na internet que você vai achar ali com os fatos, tudo que aconteceu direitinho. O XXXTentacion, ele tinha essa namorada dele, e ele sempre foi muito agressivo, como eu disse, desde a infância. E aí, ele batia muito na namorada dele, sempre foi muito agressivo, teve essa personalidade mais ignorante, né? Só que isso foi piorando com o tempo, e isso piorou quando ela falou que estava grávida. Então, o que acontece a partir desse momento é extremamente bizarro. Ele fez basicamente um cárcere privado com ela, trancou ela dentro do apartamento deles, e ela não podia sair de casa, constantemente era agredida, por isso que circulou muito a foto dela com o olho inchado, todo feio, né, a cara toda desfigurada. Ela era constantemente ameaçada, ele chegou a ameaçar ela com um garfo de churrasco, falou que ia estuprar ela com isso e tal, até que ela conseguiu fugir e fazer a denúncia. Basicamente foi isso. Tempo depois aí falaram que ela não era totalmente verdade, que ela tinha esquizofrenia, que ela não estava grávida. Ela tentou retirar a denúncia, os promotores não deixaram porque falaram que ela estava sob ameaça do ex, enfim. Deu toda essa polêmica, o que manchou muito o nome do cara. Ele foi condenado, ele saiu um tempo depois, ele saiu em regime semiaberto, mas ele saiu sobre uma pena que eu não entendi muito bem o que era, mas é basicamente assim, se ele cometesse qualquer crime, ele estaria sujeito a uma pena mínima de 7 anos e a pena máxima dependeria do juiz. Ele poderia dar pena de morte, prisão perpétua, enfim, ele ficou durante essa sentença aí, durante acho que até a morte dele. E nesse caos maluco que era a vida do XXXTentacion, ele lançou o seu primeiro álbum de estúdio chamado Seventeen. Bom, Seventeen veio durante essa loucura intensa que foi aí todos os processos que o X veio respondendo, o processo da namorada, enfim, todas as polêmicas que circularam isso. E o seu primeiro projeto, o seu primeiro álbum de estúdio
estúdio. Óbvio que não poderia falar de outros motivos a não ser depressão, a não ser problemas. E ele fala isso na primeira faixa do disco, na primeira linha do disco. Ele dá uma pequena introdução pra gente do que vai falar. Então ele fala bastante que ali é um relato de uma pessoa com depressão, ali é um relato de uma pessoa que sofre com sérios problemas. É um disco muito triste, muito emotivo, na verdade. E tem várias faixas aí que são meio pesadas só pelo nome, as letras são mais profundas ainda. E dentro desse álbum veio o maior sucesso do X, que é Jocelyn Flowers. Bom, eu vou deixar um vídeo especial aqui embaixo, que foi o Marco dos Anjos que fez, que é também um canal que fala bastante de rap, e ele deu ele fez um vídeo totalmente explicativo, né? Explicou tudinho, quem foi a Jocelyn Flowers e tal. E eu vou fazer um resumo bem básico aqui, só pra continuidade do vídeo. A Jocelyn Flowers, ela foi a melhor amiga do XXXTentacion, foi basicamente a família do cara, e ela cometeu suicídio no próprio apartamento dela. Isso mexeu de uma forma tão forte com ele, que agravou ainda mais os problemas que ele tinha, psicológicos, enfim. E basicamente nessa música ele faz uma homenagem a ela, fala que vai se vingar do mundo por ter feito isso com ela, basicamente ter causado a depressão e posteriormente o suicídio. Não vai ser a primeira vez que ele fala dela no álbum, obviamente a primeira música é uma homenagem pra ela, aliás tem o próprio nome dela. Ao longo do disco inteiro ele vai fazer algumas anotações, entre aspas, sobre quem foi a Jocelyn, sobre tudo que ele sofreu na vida dele, né? Basicamente é um grande depoimento aí sobre o que é a vida do XXXTentacion. Sabendo de todas as características musicais do XXXTentacion, o álbum dele iria vir cheio de musicalidade. O disco é um prato cheio, musicalmente falando. Ele une diversos estilos musicais, como eu disse, a gente tem um pouco de country, tem um pouco de trap, um pouco de rap, tem canto, tem rima, tem bastante flexibilidade aí do artista. É muito bom, é um fato que a gente não pode negar, isso eu vou falar mais pro final do vídeo também nas minhas considerações, mas o X, ele foi um artista muito bom no que ele se propôs a fazer. Infelizmente ele tinha uma vida extremamente polêmica e errada. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I tell it on my face that I'm down on. Only time you come my mind when I'm all alone. That's why I'm never really alone in the nighttime. Change hoes like. Porém, alguma coisa aconteceu com ele durante esse meio tempo aí do Seventeen até o álbum novo dele. Ele mudou, digamos assim, ele mudou a personalidade dele. Ele não virou nenhum monge, nenhum santo, mas ele continuou se metendo em brigas, obviamente, tanto que tem uma briga muito forte dele e o Rob Stone, enfim, tem até o vídeo. Eu não gosto de colocar, é um fato que você pode reparar em todos os meus vídeos que eu faço, que eu não gosto muito de falar das brigas dos artistas, porque eu não gosto de espalhar essa mensagem negativa, eu não vejo utilidade de falar, fulano de tal esfaqueou ele, matou ele, brigou, enfim. Eu não vejo, porque eu acho que o rap é muito melhor que isso, e a gente tem tantas coisas boas pra falar dos artistas, e ficar espalhando briga e falando das rixas que tem não é muito útil. Mas infelizmente no caso do X é impossível fazer uma biografia dele sem falar das brigas. Bom, enfim, apesar dessas brigas aí que ele teve com o Rob Stone, com Migos e com diversos outros artistas e pessoas, ele começou a espalhar mensagens positivas, tanto que no seu stories do Instagram, frequentemente ele colocava mensagens de bom dia, tipo, seja uma pessoa melhor, sempre busque evoluir, ajude as pessoas e tal, sempre incentive seus amigos, busque seus sonhos, enfim, ele sempre jogava essas mensagens positivas, tanto que circulou aí agora, depois que ele faleceu, um vídeo dele que ele foi num orfanato, doou acho que cama, roupas, doou até uns videogames. Então você consegue perceber que ele tava tentando mudar, e nesse furacão aí de mudanças veio o segundo álbum de estúdio dele, chamado Ponto de Interrogação. Sim, o nome do disco é Ponto de Interrogação, em inglês eles chamam de Question Mark, traduzindo Ponto de Interrogação. O disco foi lançado esse ano, no ano de 2018. Ele é um projeto totalmente diferente do que a gente tá acostumado aí com as músicas do X, que são músicas mais uma pegada mais triste, um beat mais pra baixo, né, um beat mais triste, músicas mais, como eu posso dizer, um pouco mais, apesar de unir vários ritmos, ele sempre circulava por esse meio do R&B, do rock, do rap. Bom, mas nesse disco novo dele, a gente tem vários outros estilos musicais misturados, a gente vai desde música latina até o hardcore, tem grito, tem canto, tem algumas frases que ele fala durante o vídeo, né, durante o álbum, ele fala alguns interlúdios, então é realmente uma pegada bem experimental, ele fala bem isso na primeira faixa do disco, pros críticos e pros fãs, que ele tá tentando trazer algo mais experimental, mais diferente. Foi muito legal ver esse lado do X também, esse novo mais experimental.
mental dele. O álbum fez um certo sucesso. Após a morte dele, uma música do álbum chamada Sad. Eu não sei ao certo qual foi o recorde, mas eu sei que ela estourou bastante no Spotify. Enfim, são casos aí que aconteceram com esse álbum do cara. Além disso, durante o lançamento do álbum dele, no mesmo ano, eu quero dizer, ele lançou uma mixtape em 2017 chamada Revenge, e ainda lançou o terceiro volume daquele álbum que eu falei colaborativo com o pessoal do Members Only, que seria o volume 3. E agora eu tenho que falar, infelizmente, da morte do artista. E por que infelizmente? Já fazendo aqui minhas considerações, minhas reflexões, o XXXTentacion, ele morreu dia 18 de junho de 2018, numa segunda-feira. Ele foi baleado dentro do próprio carro em Miami, na Flórida. The rapper XXXTentacion has been shot, apparently targeted while shopping for a motorcycle. Chopper 4 was over the scene on North Dixie Highway near Sample Road. The Broward Sheriff's Office says they got a call about the shooting at around 4 p.m. They say the E o que a gente pode tirar disso tudo? Primeiro que eu vi muitas pessoas nas redes sociais comemorando a morte do cara, e isso é muito triste, isso é muito nocivo pra gente, porque eu não tô falando aqui que ele foi uma boa pessoa, longe disso, cara. É só você olhar todos os processos que ele tem, tudo que ele é envolvido em briga, em acusações, muito longe disso. Ele não era uma pessoa boa. Ele pode até ter tentado melhorar um pouco mais pro final da vida dele, mas ao longo de tudo isso, ele sempre foi uma pessoa muito agressiva, muito intolerante, de fato. Só que comemorar a morte de alguém é extremamente tirano e nocivo pra gente, porque, querendo ou não, é a energia negativa que a gente traz pra gente. E outra coisa que a gente tem que parar pra pensar, o moleque não tinha 21 anos, mano. Ele tinha acabado de completar 20 anos, praticamente. E, infelizmente, é mais um jovem negro e novo que morre. E tipo, fica a questão, né? Até quando isso vai ser comum? Até quando isso vai ser normal? Essas mortes no rap, independente da pessoa. É triste ver um artista morrer dessa forma. E, novamente, eu não tô defendendo. Eu era muito fã das músicas do cara, e isso eu vou falar justamente agora. O PC Siqueira, ele falou uma coisa muito interessante, que é aprender a dividir o artista, a obra, da pessoa. Porque, apesar de ser muito difícil fazer esse exercício, você tem que parar pra pensar assim: se você não fizer esse exercício, você não vai gostar de ninguém. Eu tenho certeza que os seus artistas favoritos, os meus artistas favoritos, todos eles têm coisas ruins, todos eles fazem coisas ruins, porque a gente é ser humano, tanto você quanto eu, a gente também tem atitudes erradas, fazemos coisas ruins. Você só não conhece o suficiente do seu artista favorito, do ator que você gosta, pra não gostar dele. Vai ter um ponto que as ideias dele, as atitudes dele vão contra coisas que você acredita, e você vai parar de gostar dele. Então, se você não aprender a fazer essa linha, essa divisão aí entre a pessoa e o artista, você não vai gostar de ninguém. E aqui, como eu disse, não é uma defesa do cara. O cara era extremamente ruim, ele era extremamente mau, ele é extremamente nocivo com as atitudes dele, mas eu só gostaria de passar essa mensagem aí, que comemorar a morte das pessoas, ficar vangloriando aí assassinato, não é uma coisa boa. Enfim, era isso que eu tinha pra trazer hoje. De novo, olhem aqui a descrição do vídeo, que eu vou deixar mais matérias, mais links, coisas mais interessantes. Se vocês se interessaram aí pela vida do XXXTentacion, olhem aqui embaixo, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Me sigam nas redes sociais, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem pras pessoas que ou comemoraram a morte do XXXTentacion, ou são fãs e, enfim, precisam entender um pouco mais da noção, parar de defender ele ou parar de comemorar a morte do cara, tá certo? Deixem aqui embaixo sugestões, eu vou olhar todas e possivelmente fazer um vídeo no futuro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e falou!